Fala pessoal, estamos iniciando aqui agora o vídeo 6, né? Já estamos aqui avançando bastante nesse primeiro módulo, que é um módulo sobre cinemática escalar, né? Nessa primeira playlist de vídeos aqui com aulas de física do ensino médio para vestibular, né? E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre movimento relativo em uma dimensão. E aí aqui, gente, eu já vou adiantar uma coisa para vocês, tá? Eu não vou explicar movimento relativo em detalhe nesse vídeo. Isso é um assunto de cinemática vetorial, que vai estar no módulo 2. Tá? Então, no módulo 2 eu vou explicar a cinemática vetorial ali, com todo o detalhe, vou falar de movimento relativo, com bastante detalhe, vou falar aqueles famosos problemas ali de correnteza e tudo mais, mas isso é uma coisa que fica para depois, tá? Hoje, na aula de hoje, eu vou querer focar com vocês como que a gente usa o movimento relativo para resolver probleminhas de ultrapassagem, tá? A gente vai focar no movimento relativo para resolver probleminhas de ultrapassagem, tudo bem? Então, deixa eu vir aqui para a nossa luzinha. Eu vou começar a aula de hoje com uma coisa que eu acho que vocês vão achar um pouco estranho, que é o mesmo exercício que eu comecei o vídeo 5, né? Eu comecei com esse exercício de ultrapassagem, mas agora eu quero resolver o mesmo exercício usando o movimento relativo. Eu quero mostrar para vocês como que a gente resolve esse problema usando o movimento relativo. Então, basicamente, ó, vamos lá, retomando o movimento da aula passada, o exercício da aula passada, a gente tinha um corpo se movendo com uma velocidade aqui de 3 metros por segundo, um outro corpo se movendo com uma velocidade de 2 metros por segundo no sentido contrário, e a distância entre eles era de 15 metros. Eu quero saber quanto tempo demora para eles se encontrarem. Como que a gente resolveu esse exercício na aula passada? A gente resolveu da seguinte forma. A gente pegou, né, e encontrou a função horária da posição para esse corpo, a função horária da posição para esse corpo, igualou as duas funções horárias, né, e encontrou o tempo. Né? Para esse corpo, a função horária era 3t, para esse aqui era 15 menos 2t, a gente iguala, né? Deixa eu escrever aqui, para o primeiro corpo, a função horária era 3t, para o segundo corpo, ela era 15 menos 2t. Tá? No vídeo 5 eu explico com bastante detalhe de onde vem esse cara, de onde vem esse cara. Então, se você não entendeu direito como eu fiz isso, vai lá, assiste outro vídeo que eu explico com bastante detalhe. Tá? Mas ok, voltando aqui. E a gente resolve essa equaçãozinha, passa esse 2 para o outro lado, e aí olha o que acontece. Aparece um 3t mais 2t igual a 15. Na prática, aparece um 5t igual a 15. Então, o que significa esse 5t igual a 15? Eu posso interpretar isso aqui da seguinte forma. Eu posso interpretar que o tempo, que é 15 dividido por 5, é o tempo que demora para um corpo percorrer 15 metros, é o tempo que demora para um corpo percorrer 15 metros com uma velocidade de 5 metros por segundo. E aí eu encontro os 3 segundos que demora para eles se encontrar. É essa a interpretação que a gente vai dar para o movimento relativo. Bom, e o que representa esses 5 metros por segundo? Esses 5 metros por segundo é a velocidade relativa entre os corpos. Se eu tenho um corpo andando a 3 metros por segundo para a direita e outro andando a 2 metros por segundo para a esquerda, eu posso imaginar que um deles está parado e o outro está se movendo a 5 metros por segundo com relação a esse que está parado. E aí, para eles se encontrarem, basicamente, o corpo está parado e o outro tem que percorrer 15 metros com essa velocidade relativa de 5 metros por segundo até eles se encontrarem. E é assim que a gente pensa, quando você tem corpos se movendo em sentidos contrários, a gente soma o módulo das velocidades. Na prática, o que a gente está fazendo é uma subtração, a gente está subtraindo o 3 com o menos 2. 3 menos menos 2 dá 3 mais 2, que é esse 5 aqui, para encontrar essa velocidade relativa. Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: sabe aquelas estradas de mão dupla? Quando um carro te ultrapassa no sentido contrário, não dá uma impressão que ele está te ultrapassando com uma velocidade muito maior do que ele realmente está? Isso acontece porque você está se movendo com uma velocidade num lado e ele está se movendo com uma velocidade no outro. No seu referencial, você está parado.
e ele se move, ele passa por você, e a velocidade com que você sente ele passando por você, no fundo, é a soma da sua velocidade com a dele. Né? No caso aqui, o 3 mais 2. Tá? Agora, e se esse cara tivesse se movendo para o outro lado? Se ele tivesse se movendo para o outro lado, o que aconteceria? Eu teria o 3 metros por segundo aqui e o 2 metros por segundo aqui. Bom, nesse caso, eu posso pensar o seguinte: a cada segundo, esse cara ganha 1 metro com relação a esse. Né? A velocidade relativa aqui é 1 metro por segundo agora. Porque agora eu faço 3 menos 2. As duas apontam no mesmo sentido, né? Então, quando eu subtraio os dois, eu encontro 1 metro por segundo. E aí, usando essa velocidade relativa, que eu encontraria o tempo que demora para o carro percorrer 15 metros com uma velocidade de 1 metro por segundo, que é a velocidade relativa. Então, qual é a moral da história aqui, gente? A moral da história é que em problemas de ultrapassagem, eu posso achar a velocidade relativa, entre os corpos e usar essa velocidade relativa com o tempo, com a distância lá entre eles, para encontrar o tempo que demora para eles se encontrarem. Então, é um método bem útil mesmo. Tá? Ajuda bastante, simplifica muito os problemas e a gente vai usar para resolver alguns exercícios na aula de hoje. Beleza? Então, ok. Então, feita essa consideração inicial, coisas que eu preciso esclarecer aqui. Velocidade relativa vai ser explicada com mais detalhe numa aula do módulo 2, em cinemática vetorial. Tá? Essa ideia, né, tenham essa ideia em mente de movimentos em sentidos contrários. A gente passa por um referencial na prática em que um corpo está parado e o outro se move com relação a ele, com a soma das velocidades, né? E quando eles estão em sentidos contrários, a gente supõe que um está parado e o outro se move com relação a ele com uma velocidade que é a diferença das velocidades na prática. Tá? Então, sempre tenham essa ideia que isso ajuda muito a resolver os problemas. Bom, e se a velocidade não for constante? Bom, se a velocidade não for constante, não tem como vocês usarem esse método para resolver o problema. Tá? Mas isso é um assunto que vai ficar lá para o MRUV, que vai vir a partir do próximo vídeo, então a gente deixa isso para um futuro, beleza? Ok, então deixa eu apagar aqui e começar com os exercícios que eu separei para a aula de hoje. Eu separei 3 exercícios e o primeiro é um exercício da Unesp, de 2016, um exercício bem famoso de cinemática, um exercício de um caminhão, bem famoso mesmo, aí quem se prepara para o vestibular aqui no estado de São Paulo, faz os cursinhos aqui no estado de São Paulo, em qualquer material didático de cursinho aqui em São Paulo, essa questão vai aparecer, tá? Então vamos lá. E aqui, gente, eu quero usar essa questão para comentar um pouco sobre como que a gente resolve problemas de ultrapassagem com corpos extensos. Quando você quer ultrapassar um caminhão, você quer ultrapassar um trem, quando você quer passar por uma ponte, coisas desse tipo, tá? Então vamos lá. Em uma viagem de carro com sua família, um garoto colocou em prática o que havia aprendido nas aulas de física. Quando seu pai ultrapassou um caminhão em um trecho reto de estrada, ele calculou a velocidade do caminhão ultrapassado utilizando um cronômetro. Então, o que está acontecendo? Você tem um cara dentro do carro, né? E aí, conforme ele ultrapassa, né, o carro vai ultrapassar o caminhão. E aí, usando um cronômetro, o cara consegue calcular a velocidade do caminhão. Como que ele faz isso? Vamos lá. O garoto aciona o cronômetro quando seu pai alinhou a frente do carro com a traseira do caminhão. E o desligou no instante em que a ultrapassagem terminou, com a traseira do carro alinhada com a frente do caminhão, obtendo 8,5 segundos para o tempo de ultrapassagem. Bom, em seguida, considerando a informação contida na figura, veículo longo, comprimento de 30 metros, ele deu o comprimento do caminhão, e sabendo que o comprimento do carro era de 4 km e que a velocidade do carro permaneceu constante e igual a 30 metros por segundo, ele calculou a velocidade média do caminhão durante a ultrapassagem, obtendo corretamente que valor? Bom, é meio óbvio que se o carro está ultrapassando o caminhão, a velocidade do caminhão é menor que a do carro, certo? Então, nesse caso, não ajudaria muito, mas se você, por exemplo, está na prova lá e você precisa chutar a questão porque você não tem tempo de fazer, bom, chuta uma velocidade menor que 30. Tudo bem que todas aqui são menores que 30, mas se tivesse algumas alternativas maiores do que 30, você já riscava essas alternativas e aumentava a sua probabilidade de acertar a questão no chute. Tá? Mas ok, vamos para a questão. Porque eu não estou aqui ensinando vocês a chutar a questão, estou aqui ensinando vocês a resolver as questões. Bom,
Bom, esse aqui é um problema de ultrapassagem que envolve corpos extensos, né? Como assim corpos extensos? Bom, aqui eu tenho um carro que tem um comprimento de 4 metros querendo ultrapassar um caminhão que tem um comprimento de 30 metros. Então vamos analisar a situação. Então deixa eu desenhar o caminhão aqui. O que acontece? Esse aqui é o caminhão. Tá? E aí eu vou desenhar o carro aqui. Eu vou acionar o cronômetro quando a frente do caminhão, né, o carro se movendo para cá e o caminhão se movendo para cá. Eu vou acionar o cronômetro quando a frente do carro se alinha com a traseira do caminhão. Então aqui é o t igual a 0. Esse aqui é um instante de tempo t igual a 0. Esse cara aqui corresponde a um instante de tempo t igual a 0. Aí o que vai acontecer? Vai passar um tempo, no caso 8 segundos e meio, né? E aí depois de passarem-se 8 segundos e meio, o carro, a traseira do carro vai se alinhar com a frente do caminhão, completando a ultrapassagem. A traseira do carro vai se alinhar com a frente do caminhão, completando a ultrapassagem. Aqui eu vou ter um instante de tempo, 8,5 segundos. Bom, nesse movimento é óbvio que o caminhão também andou para frente. Tanto o caminhão quanto o carro andaram para frente. Tá? Mas o que importa é isso. Eu vou ter a traseira do carro, a frente do carro alinhada com a traseira do caminhão e depois a traseira do carro alinhada com a frente do caminhão. Aí a gente vai fazer a seguinte pergunta para vocês. Se o caminhão tivesse parado, qual seria a distância percorrida pelo carro? Se o caminhão tivesse parado, qual distância teria sido percorrida pelo carro? Seria esta distância aqui, ó. Porque a frente do carro saiu daqui e terminou aqui. Então a distância percorrida pelo carro teria sido 34 metros. Essa teria sido a distância percorrida pelo carro, 34 metros. Bom, né? Então vamos resolver, vamos supor que o caminhão está parado. Caminhão parado, tá? Vamos calcular qual é a velocidade do carro? Então a velocidade do carro nesse referencial, o referencial do caminhão parado, eu quero calcular a velocidade do carro, tá? No referencial do caminhão parado. Essa velocidade vai ser simplesmente os 34 metros divididos por 8,5 segundos. Isso aqui vai dar 4 metros por segundo. Tá? Bom, então o que acontece? Se demorou 8 segundos e meio para o carro passar o caminhão, né, e o carro percorreu 34 metros, a velocidade do carro foi de 4 metros por segundo, 34 dividido por 8,5. Mas isso seria a situação se o caminhão tivesse parado, mas o caminhão não está parado, ele está em movimento. Tá? Bom, e o carro está se movendo a 30 metros por segundo com relação à estrada. Eu sei disso. Ora, o que esse 4 metros por segundo representa? Esse cara representa a velocidade relativa. Esse cara é a velocidade relativa. Ele representa o quanto, na verdade, o carro está se movendo mais rápido que o caminhão. Ele representa o quanto o carro está se movendo mais rápido que o caminhão. É isso que a velocidade relativa representa. E como eu sei que o carro está se movendo a 30, se ele está se movendo a 30 metros por segundo e a 4 metros por segundo mais rápido que o caminhão, a velocidade com que o caminhão está se movendo tem que ser 26 metros por segundo. 30 menos 4. Ah, e se fosse o caminhão ultrapassando o carro? Aí a velocidade do caminhão seria 4 metros por segundo a mais que a do carro. Então seria 34 metros por segundo. Tá? E esse é o truque, gente. Esse é o truque para a gente resolver problemas de ultrapassagem. Tá? Bem legal. Exercício legalzinho de resolver. Tá? E usando a velocidade relativa, a gente resolve ele de uma forma bem inteligente, bem rápida, inclusive. Tá? Então, gente, esse é um truque que eu quero passar para vocês. Tá? Em problemas de ultrapassagem, quando a velocidade for constante, pensem na velocidade relativa. Isso ajuda muito a resolver os problemas. Existem outras formas de resolver esse problema? Existem, com certeza existem. Mas eu acho que essa aqui
é a forma mais elegante, mais interessante de resolver esse tipo de problema. Beleza? Bom, então foi isso. Terminamos esse exercício. Agora vamos para o próximo. Né? O próximo exercício que eu tenho separado aqui para hoje é uma questão da Unicamp. Aliás, as próximas duas questões são da Unicamp. Tá? De segunda fase, inclusive, são questões dissertativas. Então, deixa eu colocar aqui para vocês a questão da Unicamp de 2018. Tá? Uma questão bem legal da Unicamp de 2018. Então vamos resolver ela. Ele fala assim, olha. Esteiras rolantes horizontais são frequentemente instaladas em grandes aeroportos para facilitar o deslocamento das pessoas em longos corredores. A figura ao lado mostra duas esteiras rolantes que se deslocam em sentidos opostos, com velocidades constantes em relação ao piso e em repouso. Então as esteiras se movem com velocidades aqui VE1 e VE2 de mesmo módulo e igual a 1 metro por segundo. Então essa esteira aqui se move com uma velocidade de 1 metro por segundo para abaixo, enquanto que essa aqui se move com uma velocidade de 1 metro por segundo para cima. Essas velocidades de 1 metro por segundo com relação ao chão. Tá? Em um mesmo instante de tempo, duas pessoas representadas por A e B que se deslocavam com velocidades constantes de módulo VA igual a 1,5 metros por segundo e VB de 0,5 metros por segundo em relação ao piso e em sentidos contrários entram nas esteiras e continuam caminhando como anteriormente, como mostra a figura. As esteiras rolantes têm comprimento de 120 metros. No item A, ele quer saber o tempo que demora para a pessoa A chegar até a outra extremidade da esteira. Então, o que acontece? A pessoa A ela entra aqui e vai sair aqui, percorrendo uma distância de 120 metros. Eu quero saber quanto tempo demora para isso acontecer. Para isso, eu preciso saber qual é a velocidade dela. A velocidade dela vai ser a velocidade da esteira mais a velocidade dela com relação à esteira, que é 1,5. Com isso, a velocidade dela vai ser, com relação ao chão, vai ser de 2,5 metros por segundo. O que eu estou fazendo aqui? A velocidade dela com relação à esteira é 1,5 metros por segundo. Mas a esteira está se movendo, está arrastando ela com 1 metro por segundo em relação ao chão. Então eu somo essas duas velocidades para encontrar os 2,5 metros por segundo, né? Que vai ser aqui a velocidade do A, né? Com relação ao chão, beleza? Com relação ao chão. Com relação ao chão. Bom, e aí eu quero saber quanto tempo demora para ela percorrer 120 metros com essa velocidade. É só a gente fazer que V é igual ao espaço dividido pelo tempo. E aí eu vou encontrar que o tempo vai ser o espaço 120 metros dividido pela velocidade, que é 2,5. Tá? E aí a gente vai fazer essa continha e vai encontrar o tempo. Tá? Então, uma questão tranquila. Né? É só a gente fazer aqui, calcular essa velocidade, né? Somar essas velocidades, e aí a gente encontra uma velocidade, um tempo de 48 segundos. Tá? Então, um tempo aqui de 48 segundos para a pessoa A atravessar a esteira. Tá? Ele poderia perguntar quanto tempo demora para a pessoa B. No caso da pessoa B, a velocidade da pessoa B vai ser, ela está se movendo com meio aqui, mais 1, dando 1,5, tudo bem? E aí seria 120 dividido por 1,5. Seria o tempo que demora para a pessoa B percorrer todo o trajeto. Mas ok, agora a gente vai para o item B. O item B ele pergunta outra coisa. Tá? Uma coisa interessante. E se a pessoa A estivesse se movendo em sentido contrário à esteira? A gente teria que subtrair, né? Tenta subir, é como se fosse subir uma escada rolante que está descendo. Né? Você está subindo com 2, a escada descendo com 1. Na prática, você vai estar subindo com 1. Tá? Bom, vamos para B. Quanto tempo depois de entrarem na esteira as pessoas passam uma pela outra? Bom, é um problema de ultrapassagem. Tá? E aí, como que a gente resolve esse problema de ultrapassagem? Bom, a gente pode pensar assim. Ó. A pessoa A vai estar se movendo para cá com uma velocidade de 2,5 metros por segundo. Essa é a pessoa A. A pessoa B vai estar se movendo para o outro lado com uma velocidade de 1,5 metro por segundo, que é o 1 mais o meio. Tá? E aí, a velocidade relativa delas, vou chamar aqui de V relativa,
é 4 metros por segundo, né? Por que 4 metros por segundo? Porque é a soma das duas, né? Ou 2,5 menos 1,5, né? E aí dá o 4, tudo bem? Eu posso pensar assim, no referencial do B, o A está se aproximando com uma velocidade de 4 metros por segundo. Ou no referencial do A, o B está se aproximando com uma velocidade de 4 metros por segundo. Bom, e aí com isso a gente encontra o tempo, simplesmente fazendo a distância inicial entre eles, dividido por 4, e a gente encontra aqui um tempo de 30 segundos, ou seja, demora 30 segundos para eles se encontrarem. Tá? Então é isso, gente. Problema resolvido, exercício super, super, super tranquilo. Usando essa ideia de velocidade relativa, a gente resolve o item B muito, muito fácil. Demora aí 30 segundos para eles se encontrarem. Né? E a gente pode até ver onde que eles se encontram. Né? Só a gente pegar aqui, ó, 30 segundos, né? Dá para ver o quanto que a pessoa A andou, o quanto que a pessoa B andou. Né? Em 30 segundos, se você faz 30 vezes 2,5, fica 3 vezes 25. A pessoa A vai ter andado 75 metros. 75 metros aqui. E a B vai ter andado 30 vezes 1,5, que é 3 vezes 15, que dá 45 metros. E aí a gente soma 75 metros com 45 metros, dá aqui a posição de encontro. Dá o 120, né? E a gente tem aqui a posição que eles se encontram. Beleza? Então é isso, gente. Exercício resolvido, tá? Então só para localizar vocês e mostrar como que a gente pode resolver uma questão de ultrapassagem usando a velocidade relativa. Eu poderia ter montado a equação horária igualada? Poderia. Ia chegar na mesma resposta. Tá? Bom, e aí, gente, para terminar a aula de hoje, eu tenho uma questão também da Unicamp, uma questão de 2014, tá? Que é aquelas famosas questões de subir um rio e descer um rio. Tá? Esse tipo de questão é bem legal de fazer também. Então, deixa eu colocar aqui. Essa questão talvez se enquadrasse um pouquinho melhor no módulo 2, tá? Mas eu acho que dá para colocar ela aqui, tá? Que ela se enquadra bem também, mas ela com certeza, eu diria que ela se enquadra melhor no módulo 2 e provavelmente na aula do módulo 2 essa questão vai voltar, tá? Mas deixa eu resolver ela aqui com vocês agora. Eu falo, primeiro que a questão está adaptada porque o item B da questão era sobre um outro assunto. Tá? Era um outro assunto, era sobre hidrostática, era sobre pressão, então eu cortei ele, por isso que ela está adaptada. Tá? Mas eu não mudei nenhum dado da questão, eu só tirei o item B mesmo. O encontro das águas do Rio Negro e dos Solimões, nas proximidades de Manaus, é um dos maiores espetáculos da natureza local. As águas dos rios, que formam o Rio Amazonas, correm lado a lado, por vários quilômetros, sem se misturarem. Aí acontecem uns fenômenos legais lá, né? Acho que tem um negócio chamado pororoca, que é uma onda doida que acontece lá. Acontece bastante coisa legal aí no encontro do Rio Negro com Solimões. Um dos fatores que explicam esse fenômeno é a diferença da velocidade da água nos dois rios. A velocidade da água no Rio Negro é de 2 km por hora, enquanto que a velocidade da água nos Solimões é de 6 km por hora. Então, né, um rio está se movendo ali mais rápido que o outro. Tá? Se uma embarcação navegando o Rio Negro demora 2 horas para fazer um percurso entre duas cidades, distantes 48 km, quanto tempo vai levar para ele percorrer a mesma distância no Rio Solimões, também rio acima, supondo que sua velocidade com relação à água seja a mesma nos dois rios? Primeira coisa, quando ele fala rio acima, ele está falando que eu estou me movendo contra a correnteza. O que significa isso? Significa que assim, ó. Então aqui está o rio, tá? Significa que a correnteza é para cima e o barco está andando para baixo. E aí, para eu encontrar a velocidade do barco real, né, a velocidade com que o barco está se movendo com relação à margem, por exemplo, eu preciso fazer a velocidade do barco menos a velocidade do rio. Se eu tivesse rio acima, eu somaria as duas velocidades. Se eu tivesse, aliás, rio abaixo, desculpa, eu somaria as duas velocidades. Mas como eu estou rio acima, eu tenho que subtrair. Então eu somaria. Se eu
o cara estivesse rio abaixo, porque o barco estaria se movendo e a correnteza levanta o barco no mesmo sentido, mas aqui, como eu estou rio acima, eu estou contra esse movimento. Então a velocidade com que o barco está se movendo com relação à margem, que é a velocidade importante para a gente fazer as contas, que usando espaço e tempo, ela vai ser a velocidade do barco menos a velocidade do rio. O que vai acontecer? Quando eu olho no Rio Negro, eu vou ter que a velocidade do barco, VB, menos a velocidade do Rio Negro, das águas do Rio Negro, vai ser igual à distância entre as cidades dividido pelo ΔT, vou chamar de TN aqui na verdade, tá? Por TN, que é o tempo que eu demoro para fazer o percurso no Rio Negro. Bom, usando isso, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que VB menos 2, né, que é a velocidade aqui ó, do Rio Negro, é igual a 48 dividido por 2. Isso aqui vai dar 24. Na prática, o que esse 24 representa? Esse 24 representa a velocidade do barco com relação à margem. Mas acontece que a velocidade do barco com relação à água não é 22. É 28, é maior. Não é 24, desculpa. Opa, falei tudo errado. Não é 24. Isso aqui dá 24. Tá? A velocidade, então, do barco com relação à margem é 24. Mas a velocidade do barco com relação à água vai ser 26. Que é 24 mais 2. Faz sentido, né? O barco se move com 26, a água no sentido contrário com 2, dando a velocidade de 24. E por que isso é importante, calcular essa velocidade? Porque agora eu vou calcular o tempo que demora para o cara fazer esse mesmo percurso no Rio Solimões, também rio acima. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever que a velocidade do barco menos a velocidade da água no Rio Solimões é igual a D dividido por T no Solimões. E aí aqui a gente pode escrever então 26, que é o que eu calculei, menos 6. Então reparem que aqui ó, no Rio Solimões a velocidade do barco com relação à margem é 20, que é o 26 menos 6. Ela é menor do que no Rio Negro, que ela era 24. E aí isso aqui é igual a D, que é 48, dividido pelo tempo que eu quero. E aí aqui eu vou encontrar um tempo que vai ser 48 dividido por 20, que vai me dar 2,4 horas. E essa é a resposta. No Rio Solimões eu demoro 2,4 horas, demoro um pouquinho mais, eu demoro 0,4 horas a mais. 0,4 horas dá 24 minutos, eu demoro 24 minutos a mais para subir o Rio Solimões do que o Rio Negro. O que faz total sentido, né? Porque a correnteza do Rio Solimões é mais forte, então eu demoro mais tempo para ir contra ela do que no Rio Negro. Tá? E reparem que a questão poderia ter feito pegadinhas, por exemplo. Ela poderia ter falado que demorou 2 horas para subir o Rio Negro e ele quer saber quanto tempo demora para descer o Rio Solimões. Aí aqui, no lugar desse menos, eu teria colocado um mais. Tá? Então, ficar de olho nisso, porque a partir do momento que eu conheço a velocidade do barco e as velocidades do rio, eu consigo calcular os tempos que demora para eu subir e descer o rio, se eu estiver a favor ou contra a correnteza. Beleza? Então, esse exercício aqui foi interessante para a gente usar a ideia de velocidade relativa com rios, que é uma coisa muito comum. Tá? Esse exercício vai voltar, quando eu estiver falando do módulo 2, eu com certeza vou voltar nesse exercício. Tá? Ou pelo menos recomendar que vocês voltem aqui e assistam esse vídeo. Tá? Bom, eu já vou adiantar que no módulo 2, quando eu falar de cinemática vetorial, a gente vai ter problemas aí de rio que envolvem movimentos não necessariamente em uma direção só. Né? A gente vai ter aquele famoso problema do barquinho que quer passar de uma margem para outra. Aí eu quero passar daqui e vir para cá. Só que aí eu não posso apontar o barco aqui, porque se eu apontar o barco aqui, eu não vou chegar aqui, eu vou chegar aqui. Então eu preciso apontar o barco para cá, porque aí, como se eu estivesse apontando ele para cá, porque aí a correnteza vai me levar para frente e eu vou chegar aqui. E aí a gente vai resolver esse tipo de exercício, mas isso é um assunto para o módulo 2 de cinemática vetorial. Só estou adiantando aqui que a gente pode brincar com bastante coisa envolvendo rios, tá? Um tipo de exercício bem comum. Legal? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar, divulgar, ajudar a atingir cada vez mais pessoas. E é isso. Então, com isso a gente finaliza a nossa discussão aqui de MRU, de movimento uniforme, basicamente. Tá? E aí nos próximos vídeos eu vou começar a falar com vocês de MRUV, movimento uniformemente variado.
vai entrar a aceleração, a gente vai finalmente começar a falar de aceleração, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo momento, até o próximo vídeo.